Olá, sejam bem-vindos para essa série histórica que o BTO3 assumiu o podcast oficial do 18º evento Encontro Mineiro de Educação, promovido pelo Cinep MG na gestão do professor Winder, e é sempre um prazer ter ele ao meu lado, Guilherme Goulart. Muito bem, e hoje nós vamos falar de algo que eu gosto muito. Dinheiro? Dinheiro. Adoro falar disso. Eu só não sei o que é, mas eu gosto de falar. Como diria Zeca Pagodinho, nunca... sobre caviar. É. Eu só vi, nunca comi, só ouço falar. É isso aí. É com você, Gio Jones. Pois é, gente. Bom dia, mais um dia Bom com dia. vocês. Que prazer enorme estar participando dessa 18ª edição como podcast oficial. E hoje eu estou muito feliz que eu estou do lado de um cara que eu admiro, respeito muito, meu ídolo, senhor Pedro Neto. Pedro, advogado, Relações Institucionais da Isaac. E vai ter um bate-papo bem legal, com certeza. Todos os bate-papos que eu tive com o Pedro até hoje na vida foram muito produtivos. E eu tenho certeza que aqui não vai ser diferente. Seja bem-vindo, Pedro. Muito bem-vindo. O Pedro, a gente tem uma história interessante com ele dentro do contexto do BTO, porque ele foi um dos influenciadores. Eu lembro de uma reunião que nós fizemos com ele, e ele trouxe vários insights, trouxe vários... Da experiência dele de mercado. E aí eu quero começar perguntando, Pedro, baseado até nessa nossa conversa, porque você tem uma visão holística muito interessante, e você vem ali da advocacia, e hoje você está à frente de um conglomerado de soluções educacionais, à frente de muito debate e reflexão com escolas. Como é que é casar essa experiência rica que você tem de mercado, desse mercado que às vezes era da construção civil, e agora você está trazendo toda essa carga de experiência e promovendo o mercado de educação, soluções tão interessantes e importantes. Como é que você vê essa visão que você traz para cá? Boa, obrigado pela pergunta, Bruno. Obrigado aí pela oportunidade, um prazer enorme estar aqui com vocês. Estar em Belo Horizonte é sempre um motivo de felicidade para mim, né? Eu sou de Belo Horizonte, mas já moro há 10 anos em São Paulo. Tenho um filho que já nasceu em São Paulo, minha esposa é paulistana, o filho é paulistano, mas ele ainda torce pro Galo. Isso é importante. Graças a Deus. Graças a Deus. O menino sobe errado, bicho, mas tá bom, vai lá. Mas, então, é sempre uma felicidade realmente muito grande estar aqui. Enfim, agradeço aí a oportunidade mais uma vez. E, Bruno, basicamente eu olho para a educação enxergando dois aspectos. Um aspecto que historicamente vem muito bem trabalhado, muito bem ancorado, que é o ambiente pedagógico das escolas particulares. As escolas particulares, historicamente, sempre entregaram muito resultado de aprendizagem para os alunos, né? O foco no aluno é muito grande, o foco do estudo, da preparação de quem trabalha na escola para o olhar pedagógico sempre foi muito, muito grande. E a minha participação nessa jornada, enquanto advogado, enquanto contador, apoiando as escolas, não tinha a mesma história. Ou seja, eu não tinha estudado lá na UFMG, há 20 anos atrás, direito e posteriormente contabilidade, pensando que eu trabalharia no setor educacional. E isso acabou fazendo parte da minha jornada em algum momento, e eu via que isso era muito comum para quem trabalhava comigo no time administrativo financeiro das escolas. E talvez seja essa a jornada para a qual eu venho me dedicando ao longo desses 10 anos. Tem 10 anos que eu trabalho só no ramo educacional, olhando para as questões relacionadas ao administrativo financeiro. Então, se eu tivesse que resumir um pouco do o que eu enxergava que precisava ser equilibrado, a gente tinha um avião em voo, uma asa muito nas alturas, assim, que é a asa do lado do pedagógico, né? Muito preparado e muito ancorado com soluções pedagógicas. E do outro lado, uma asa que não estava na mesma altura. E isso gerava uma instabilidade ali no voo, que é a área do administrativo financeiro. Então, toda a minha contribuição ela vem dedicada dentro do contexto da gestão escolar, entendendo que a gestão escolar é tão importante quanto o pedagógico para a sustentabilidade da escola e para o sucesso da escola. Você sabe o que veio na minha cabeça? É muito aleatório, me perdoa. Eu vi o Nemo. Que Nemo? O desenho, o Nemo. Peixinho. Da barbatanazinha dele, da pedagogia, tocando terror. E a administrativa só aqui, ó. Só no balancinho. Ai, meu Deus do céu, não vai ajudar. Mas essa dor, Pedro, é a dor mais comum das escolas. E falta gente para ver isso.
quantas pedagogas... Conhecer isso, né? A escola ela é feita com propósito, com amor, e aí o objetivo de encantar o aluno, de fazer o aluno cada vez melhor, e se esquece da empresa, se esquece do caixa, se esquece do tributário, se esquece da elaboração de um bom contrato. Sim. E as escolas, elas quebram não pela falta da competência na entrega do serviço, mas simplesmente Na administração dos recursos. na administração dos recursos. E a Isaac vem com essa proposta aí para poder ajudar. Como é que Como é isso que eu ia perguntar? como é que a Isaac entra aí? Qual que é Boa. esse trabalho maravilhoso que vocês têm feito? Contando assim... E a Isaac é nova, né? eu É acho isso que eu ia te falar. A Isaac é nova. Conta um É. pouquinho pra gente. Eu ia contar rapidinho aqui da história, porque a minha história se confunde com a história do Isaac no ano da pandemia em diante, né? Era uma solução que, enfim, até então não existia. Eu sempre trabalhei como jurídico das escolas, apoiando maiores grupos educacionais do país, etc., mas trabalhando, de novo, né? Soluções caseiras. A gente sempre resolvendo dentro de casa, estruturando as coisas dentro de casa. Em 2020, no auge da pandemia, as escolas sofrendo muito com desafios de gestão, de fluxo de caixa, etc., surge a ideia de ter alguém que, da mesma forma que os sistemas e todas as outras soluções pedagógicas dão suporte Apoiaram naquele para a área momento? pedagógica, que houvesse alguém que apoiasse o administrativo e principalmente financeiro das escolas. Então, surge em 2020 a ideia que, de fato, eu acho que tocou numa dor tão grande das escolas, que hoje todo mundo olha para o Isaac e fala, pô, o Isaac é enorme, o Isaac tem 2.300 escolas, tem Uau. 700 mil alunos dentro da plataforma, ou seja, as mensalidades de 700 mil alunos são pagos por meio da plataforma, e realmente foi uma revolução do ponto de vista de crescimento, porque percebeu-se uma dor muito grande, que é a dor do financeiro, do fluxo de caixa, da ajuda na gestão, olhando KPIs, olhando uma boa relação que flexibilizasse e ajudasse ao pai pagar a escola, que a gente precisa reconhecer que é um desafio, né? Escola particular é um sacrifício para a família brasileira hoje arcar com essas mensalidades, então a gente olhar para esse pai e entender que a experiência que ele vai ter ao longo do ano para pagar as mensalidades, para eventualmente enfrentar alguma dificuldade e ter um seguro que possa eventualmente ajudá-lo ali a não ficar inadimplente com as escolas, etc. Isso tudo se mostrou uma solução muito forte que ajudou muito a escola do ponto de vista da gestão, ajudou muito aos pais se manterem adimplentes com a escola e, consequentemente, o resultado do que a gente vê são não apenas escolas mais saudáveis do ponto de vista financeiro e administrativo, mas principalmente mais pais rematriculando. Porque um dos grandes gargalos para a rematrícula Era a mensalidade. era a em dia. mensalidade em dia. Pedro, a gente pegou um artigo falando que 46% da população se encontra endividada de alguma forma e 1/3 das empresas tem algum débito aí junto com o Estado ou algo parecido. Como é que você vê a previsão aí para 2026 e o que a escola precisa ficar atenta, bicho? Boa. Olha, eu preciso dar uma visão, talvez de um futuro um pouquinho mais longevo aqui para vocês, para te dizer o seguinte: eu não consigo ver em um futuro relativamente próximo a escola seguindo fazendo tudo sozinho, internamente. Como eu comentei com vocês que até 2020 era o meu apoio ali às escolas, trabalhando dentro dos grupos educacionais, tentando fazer tudo de forma sozinha e a gente contando, assim como os outros setores contam, com a ajuda para a gente desenvolver soluções que de alguma forma enderecem esses problemas que nesse ano é um grande endividamento das famílias. No passado foi falta de renda e no futuro outro problema vai surgir também. Então, eu olho para esse cenário, Gui, com a seguinte perspectiva. A escola ela precisa estar apoiada por parceiros que sejam especialistas na área e consigam, de fato, trazer soluções para essa determinada realidade. Gestão, gente, é um negócio tão significativo, eu acho, do ponto de vista da escola,
que a gente está falando aqui muito do universo da educação privada. Se a gente chegar aí e trouxer para cá quem está hoje gerindo a rede pública, muito provavelmente nós vamos ter uma conclusão muito parecida, né? Sim. Que o grande desafio do ponto de vista estrutural, né, das secretarias de educação, etc., é gerir a rede. Então, eu olho para essa questão, Gui, da seguinte amplitude, assim. Gestão é um tema complexo. Escola é um tema complexo. Se a escola for fazer tudo sozinha, dificilmente ela vai conseguir se estruturar de forma adequada. O custo não fecha, né, bicho? É isso. Né? Então, assim, não dá tempo, sobrecarrega as equipes. Então, assim, o que eu acho que a gente vai ver cada vez mais é a escola contando com apoios de parceiros, né, que eventualmente vão trazer soluções para os problemas que vão surgindo. Então, assim, desde o gargalo de fazer uma rematrícula online, do gargalo de atender muito bem o pai e deixar a relação realmente encantadora sob o aspecto pedagógico, sob o aspecto relacional e não necessariamente sob o aspecto financeiro, porque eventualmente a gente consegue descasar o financeiro da relação do resto da relação que a gente acaba tendo com as famílias, que é do dia a dia, né? Do feedback em relação à aprendizagem do aluno, do receber aquela família em todos os eventos que a gente faz ao longo do ano e tudo, sabendo que isso é o que vai fazer a nossa rede crescer, né? Então, assim, quando a gente pensa em crescimento da rede privada, e a gente precisa pensar em crescimento da rede privada, porque resultado de aprendizagem hoje, ele é muito mais significativo na rede privada. Sim. Se a gente tivesse a rede privada com o dobro de alunos do que a gente tem hoje, seguramente a gente teria melhores notas de resultado de aprendizagem. Então, a minha ambição aqui é que a gente, de fato, contem com o apoio que ajude a gente a estruturar a nossa rede em um formato que seja viável para mais famílias e, consequentemente, a gente tenha crescimento nas nossas escolas e crescimento no resultado da aprendizagem dos alunos brasileiros. Eu tenho tanta pergunta pro Pedro, só que eu acho que eu vou matar ele de tanta coisa que eu devo perguntar. O Pedro tem que dar uma agenda pra gente lá em Belo Horizonte. Eu preciso de muito tempo pra falar com você, porque hoje é pílula. Eu queria falar, como é que você vê a estruturação da escola low cost? É uma proposta legal pra gente discutir. Eu queria saber, com tanta informação, você tem um Power BI lá gigantesco, são 2.000 e tantas escolas, 700 mil alunos, você tem a informação precisa. Índice de inadimplência média das escolas, como é que tá? Pelo menos esse, manda aí. Como é que tá o índice de inadimplência geral aí, a média das escolas? Aí ele não vai querer contar e vai falar assim, não vou te contar. Não, olha... Ele não vai te contar só para você, vai contar pro mercado mineiro inteiro de educação. Olha, eu tenho um tema cuidadoso aqui quando a gente fala de dados. O que a gente tem de dados hoje, a gente tem apoio com as principais instituições representativas do mercado de educação particular brasileiro. Então a gente apoia a FENEP, por exemplo, na realização de uma pesquisa super detalhada, que aí a gente não vai só para dados de mercado, a gente vai para dados de pesquisa mesmo. Entendi. E, cara, eu acho que tem muito dado legal para a gente explorar, já fica aí pré-combinado aqui, uma questão só da gente definir uma data mesmo, para que a gente possa expandir essa conversa. Mas eu acho que são dados que são super importantes para o setor, para quem está tomando decisão no setor. E eu olharia para 2 tipos de dados aqui, tá? Macrodados e microdados. Perfeito. Por quê isso, tá? A gente tem dados médios consideráveis, uma boa base de dados médios hoje quando a gente fala em educação privada. Mas quando a gente fala da rede privada, do ponto de vista micro, a gente tem realidades absolutamente distintas. De ticket médio de família que é atendida. Então, assim, vou desmistificar o primeiro dado assim, que eu acho que é significativo. A escola particular é para rico. Escola particular é classe A. Realmente, 100% da classe A está na rede particular de ensino. Mas 100% da classe A no Brasil hoje representa 1% da população. Ou seja, nós temos 20% dos alunos. Classe A não enche as escolas particulares. Está longe. Quem enche a escola particular é classe C. Então, o maior volume que a gente tem está na classe C. Agora, obviamente,
a gente precisa olhar a micro-realidade de cada uma dessas escolas, aonde que cada uma dessas escolas está inserida, isso tudo para te falar que não existe um número mágico de inadimplência, tá? É uma realidade muito particular do local e do contexto socioeconômico aonde essa escola está inserida. Só um parênteses assim. Isso é um monstro, bicho, vai brincando. Você pensar, né, tipo assim, comparação, nada a ver, mas o iFood, quando chegou no Brasil, né, que ele veio para fazer uma ponte entre o fornecedor e o consumidor e acabou tendo uma coisa muito mais rica do que isso, que é o mapa da fome no Brasil. Ele tem o mapa do consumo de comida. Ele consegue fazer correlações ali. O cara que come X, come Y também, enfim. Eu imagino que os dados que a Isaac hoje tem na mão também consegue dar uma visão absurda, assim. Igual você falou, por região, entendeu? Eu vou entender a região, vou entender o segmento, né? Qual o segmento que... Cara, deve ser uma loucura. A gente tem que ter uma para falar de dados. Que vai ser uma resenha. Eu vou deixar um recado aqui pro meu presidente. Presidente, você escutou aqui o rapazinho? Ele faz uma parceria lá com a FENEP para colher uns dados. Entendeu? Nós precisamos de pesquisa. Né? E a gente já tem uma turma aí que patrocina. Nós vamos ter que conversar mais pertinho com ele, assim, no cangote dele. Me ajuda nisso aí, presidente. Sensacional, senhoras e senhores, como você está vendo. O 18º Encontro Mineiro de Educação é um evento rico de informação, de conteúdos, de relevância para a sua gestão, para o seu dia a dia, na sua escola, na sua instituição de ensino, seja ela educação básica, seja ela o ensino superior. Então conte sempre com o Cinep MG para te ajudar no desenvolvimento das suas melhores práticas e também conte sempre com o nosso podcast, o Boss Tá On, o ecossistema do BTO3 para gerar o melhor conteúdo para você. Pedro, você assumiu publicamente aqui, então teremos uma data em Belo Horizonte. E para você que nos acompanhou até agora, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue com a gente, fique com Deus e até a próxima, porque o Boss Tá On.